como esse médico aí cometeu um crime contra mais de uma pessoa, é possível que ele pegue aí mais de 30 anos de reclusão. Olha só o estrago. Olha só, né, o que a monstruosidade dele fez contra ele próprio, além de suas vítimas, né? Bom, gente, boa noite, então. Vamos retomar a matéria de onde nós paramos. Nós paramos falando de lei penal no tempo e comentando sobre o efeito da retroatividade da lei penal mais benéfica. Mas antes de nós recomeçarmos a matéria de onde nós paramos, vale a pena abrir um parêntese para comentar sobre um crime que hoje em dia tem acontecido muito, né? E ficou em voga essa semana por conta do Vinícius Júnior. Vocês certamente acompanharam, né, o que aconteceu lá na Espanha. O mundo inteiro está falando disso. E até já foram presos, acho que 7 torcedores que participaram de ofensas racistas contra ele. Aqui no Brasil a gente tem esse problema toda hora. Invariavelmente tem notícia de gente sendo presa em flagrante por esses crimes de ofensas raciais. E é bem provável que numa prova de penal isso caia, porque a toda hora a polícia está sendo chamada a resolver essa questão. Então, onde está esse crime no direito penal brasileiro? Antigamente, esse crime era considerado um crime de injúria, pelo artigo 140 do Código Penal. Uma ofensa racista era considerada um crime de injúria qualificada. Mas, recentemente, foi modificado o Código Penal e o crime de injúria racial foi colocado na lei de racismo. E hoje é considerado crime de racismo fazer ofensas com conotações racistas. Então, só para que vocês tenham isso já anotado, né, porque isso é uma matéria importante, a lei de racismo é a Lei 7.716 de 89. Lei 7.716 de 89. Que é a lei que define os crimes de racismo. Nessa lei vocês encontram vários tipos de crimes relacionados a negativas de direitos para as pessoas com base em questões raciais. Como, por exemplo, negar o emprego a alguém por questões raciais, ou questões ligadas à etnia, à origem da pessoa, ou então impedir que alguém entre num estabelecimento comercial por questões raciais, impedir que alguém acesse determinado prédio, né, por uma porta da frente por questões raciais, promover concurso público negando o direito de concorrer a pessoas por questões raciais. Tem vários crimes nessa lei de racismo relacionados a condutas que venham a negar direitos às pessoas por questões raciais. E aí criaram o artigo 2º-A, artigo 2A dessa lei, onde está hoje o crime de racismo da ofensa racial. Olha só, artigo 2-A, artigo 2A da Lei 7.716 de 89. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então não é nem só apenas com relação à cor de pele, é raça, cor, etnia que a pessoa pertence, procedência, tá? A procedência da pessoa, a origem dela. Qualquer ofensa relacionada a raça, cor, etnia e procedência nacional configura crime de racismo, não apenas relacionado à questão da cor de pele. Então, se alguém ofende uma pessoa pela sua origem nordestina, isso caracteriza crime de racismo. Se alguém ofende uma pessoa em razão de ser judeu, utilizando algum tipo de conotação com relação ao judaísmo, configura crime de racismo. E mais ainda em relação à cor de pele, porque isso está virando um problema imenso, né? Porque parece que está voltando o nazismo para o mundo, né? Impressionante como que a volta do nazismo está acontecendo não só
né, no Brasil como em vários outros pontos do mundo, e forte ainda na Europa, né? O nazismo, que é famoso pelo Holocausto, por ter sido responsável por um dos maiores genocídios da história do mundo, né? Por ter sido responsável por uma das maiores tragédias da humanidade, voltando e sendo aceito novamente por muitos jovens, né? Jovens e pessoas mais velhas também. A pena, olha só, é de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Então isso aqui dá prisão em flagrante. Por isso que vocês ouvem dizer, quando há uma ofensa dessa natureza, que a pessoa foi presa. Porque se o crime tem pena de 2 a 5 anos de reclusão, isso admite prisão em flagrante. Então a pessoa é conduzida à delegacia e o delegado lavra o auto de prisão em flagrante e encaminha o preso para a penitenciária. Porque crime com pena máxima superior a 4 anos, e esse aqui tem pena máxima de 5, não admite arbitramento de fiança pelo delegado. Então a pessoa sendo presa não tem direito à fiança na delegacia, é encaminhada para o presídio e depois responde a um processo criminal, porque o inquérito é encaminhado para o Ministério Público move a ação penal e no curso da ação penal é que o juiz decide se vai manter a pessoa em prisão preventiva durante o processo ou se vai conceder a liberdade provisória para que ela responda solta à acusação. E ainda tem um outro detalhe, como isso aqui é classificado como crime de racismo, é um crime imprescritível. Porque nós já comentamos sobre isso. Em regra, todos os crimes prescrevem no direito penal brasileiro. Os prazos prescricionais dos crimes estão no artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal ele tem uma tabela com vários prazos prescricionais que, de acordo com o tamanho da pena do crime, será maior ou menor. Então, um crime que tem pena de 4 anos prescreve em 8 anos, um crime que tem pena de 2 anos prescreve em 4 anos e assim vai. Em regra, os nossos crimes todos prescrevem. Quais são os crimes que não prescrevem? Que a nossa Constituição Federal diz serem imprescritíveis. Racismo, todos os crimes dessa lei de racismo, a 7.716 de 89, inclusive esse de ofensa racial, e crimes praticados por grupos armados contra a ordem democrática do Estado de Direito. O golpe de Estado armado. São os crimes que não prescrevem. São os crimes que a qualquer tempo, mesmo 30 anos depois, admitem a punibilidade do criminoso. O nosso prazo máximo de prescrição é de 20 anos. Então, os crimes mais graves, eles prescrevem em 20 anos. Até assassinato prescreve, tortura prescreve, estupro de criancinha. Essas coisas assim bem terríveis são prescritíveis, porque a regra do direito penal brasileiro é a prescritibilidade. Isso não é para beneficiar bandido, não. Isso é para uma questão de segurança social, da sociedade. Porque imagine você acusado de um crime que, em tese, você cometeu há 20 anos atrás. Como é que você vai se defender? 20 anos atrás você não lembra nem onde você estava, né? Se por acaso você precisar de uma testemunha, como é que você vai encontrar as pessoas com quem você convivia 20 anos atrás, se a gente vai se distanciando de muita gente ao longo da vida? Eventualmente, documentos que você precisaria para se defender de uma acusação, documentos que você não teve condições de guardar, até porque 20 anos depois você nem lembrava da história. Então, os crimes prescrevem por conta disso, por uma questão de segurança da sociedade, essa é a regra. Só não prescrevem, a Constituição Federal criou 2 exceções, os crimes de racismo e os crimes praticados por grupos armados contra a ordem democrática do Estado de Direito. Então, essa ofensa racial, esses xingamentos que a toda hora nós estamos assistindo, como aconteceu com Vinícius Júnior essa semana, é crime imprescritível. Se uma pessoa ofendida hoje, ela pode até não querer denunciar esse fato à polícia. Ela tem a prova, está gravado no celular dela, tem testemunhas que presenciaram o xingamento, mas ela não quer levar o fato às autoridades hoje por conta de algum problema pessoal ou então por alguma indisposição. Se 10 anos depois ela quiser registrar esse crime, levar as provas à polícia e fazer com que o seu ofensor responda pelo crime de racismo, pode, porque não prescreve.
tem vários casos, né? Que a toda hora a gente se depara com essas situações de racismo, né? Que eu acho que aumentaram muito por conta do ódio que está circulando na internet, né? A internet potencializou muito o ódio nos últimos tempos. Então, as pessoas estão muito inflamadas e desbocadas e inconsequentes, né? Porque isso é um crime grave e a sociedade sabe disso. E, invariavelmente, alguém comete o crime sem menor temor das consequências. Imagina, por causa de uma discussão, você ofender alguém para cadeia. Não é só o absurdo de você estar ofendendo uma pessoa de forma racista, que é algo assim inexplicável, né? Mas o porquê que as pessoas querem esse problema para a sua vida pessoal, né? E muita gente, toda hora, está sendo presa por causa desse delito. Artigo 2º-A da Lei 7.716 de 89, pena de 2 a 5 anos de reclusão, crime imprescritível e inafiançável. Olha o problema que a pessoa compra, né? Há um tempo atrás, vai ter uma defensora pública, colega nossa, aposentada, que praticou uma ofensa racial num condomínio lá em Niterói. Passou muito na televisão, né? Eu até procurei saber sobre ela, não tenho intimidade, conheci ela só de nome, e soube que ela tem alguns problemas psiquiátricos. Mas não psiquiátricos a ponto de não responder criminalmente pelos seus atos. Ela tem uns problemas lá de psiquiatria, psicológicos, e ela está respondendo pelo crime que cometeu, pelo crime do artigo 2A da Lei 7.716 de 89. Olha só, uma defensora pública, uma pessoa que tem conhecimento da lei e das consequências legais. Ela já é aposentada, talvez não conheça esse novo artigo, né? Talvez ela esteja distante do direito penal, mas sabia direitinho distinguir o certo do errado, né? Para escolher, infelizmente, o errado. Mas foi só um parênteses, porque, como é um assunto que está muito em voga, é importante vocês terem isso anotado, porque provavelmente isso pode cair na prova de penal. Mas vamos lá, então nós estamos falando na aula passada as regras sobre a lei penal no tempo. Lei penal no tempo, recordando, significa como se movimenta a lei penal em relação aos fatos criminosos. E aí nós já estudamos, pelo princípio da anterioridade, que a regra é a lei penal para o futuro, porque, pelo princípio da anterioridade, a lei penal tem que ser anterior ao fato criminoso para que possa ser aplicada ao crime, para a punição do infrator. A nossa lei penal, ela, em regra geral, segue o princípio da irretroatividade, porque ela não pode alcançar fatos anteriores à sua vigência. Se uma lei penal hoje entra em vigor definindo o crime de fake news, como estão lá debatendo no Congresso o projeto de lei sobre fake news, quem por acaso publicou uma fake news ontem não vai responder criminalmente. Por quê? Princípio da anterioridade. Quando entrar em vigor a lei que define o crime de fake news, ela será aplicada a quem, posteriormente à sua vigência, praticar a conduta incriminada. Mas essa regra geral, baseada no princípio da anterioridade, tem as suas exceções. Dentro da lei penal no tempo, o artigo 2º diz: a lei penal que de qualquer modo favorece o agente retroage para ser aplicada aos fatos anteriores à sua vigência. Então, se entra em vigor no ordenamento jurídico uma lei penal que de algum modo é mais benéfica, aí sim, ela é aplicada retroativamente. O que significa isso? Ela é aplicada para o julgamento de fatos criminosos que foram praticados antes da sua vigência. Pode ser até que o fato criminoso tenha sido praticado 10 anos antes dessa lei entrar em vigor. Mas como ela é mais benéfica, ela vai retroagir. Querem um exemplo? Quando entrou em vigor a nova lei de drogas, que já não é mais nova, porque ela é de 2006, a lei 11.343 de 2006, ela reduziu a pena do crime de posse de droga para uso próprio. Porque hoje
pela lei de drogas, que está em vigor, essa lei 11.343, o artigo 28, prevê como pena para o crime de posse de droga para uso próprio somente multa, serviço comunitário, tratamento e advertência. São as penas hoje para o usuário. Então, se o indivíduo é pego com baseado na Praça Getúlio Vargas para o seu uso próprio, ele pode ser conduzido à delegacia, porque ainda é considerado crime, vai ser autuado pelo artigo 28 da lei de entorpecente, será liberado, porque isso é uma infração de menor potencial ofensivo, então não cabe prisão em flagrante, e depois ele vai ser chamado lá no juizado especial criminal, porque o juizado especial criminal é que é competente para o julgamento das pequenas infrações, aquelas com pena máxima de até 2 anos, toda infração cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos é uma infração pequena, infração de menor potencial. E aí, lá na audiência no GCRIM, esse indivíduo vai ser submetido a uma dessas penas. Advertência, onde ele vai ser chamado a atenção sobre os efeitos nocivos do entorpecente, ou então uma multa, conforme o caso, ou um serviço comunitário por um período que pode chegar até 5 meses, ou então tratamento. Tratamento caso ele seja viciado e precise de tratamento. Não cabe mais pena privativa de liberdade, melhor dizendo, para esse tipo de crime, posse de droga para uso próprio. Só que antigamente não era assim. A antiga lei de drogas, que era a lei 6368 de 76, no artigo 16, previa o mesmo crime de posse de droga para uso próprio, e a pena era 6 meses a 2 anos de detenção. Então, quando a lei de entorpecente, em 2006, a nova lei de entorpecente entrou em vigor, ela nesse ponto era mais benéfica, porque passou a prever, para o crime de posse de droga para uso próprio, somente essas penas brandas. Então, naquela ocasião, em 2006, quando a lei de entorpecente entrou em vigor, um usuário que estivesse preso foi imediatamente solto. Um usuário que estivesse cumprindo pena teve a sua pena modificada para uma dessas medidas despenalizadoras. Por quê? Porque a lei nova, que entrou em vigor, de algum modo era mais benéfica. Porque mantinha a previsão do crime, continuou sendo crime, posse de droga para uso próprio, mas reduziu a pena. E sendo mais benéfica, ela teve que ser aplicada retroativamente. Na época eu já era defensor público, criminal, e quando essa lei entrou em vigor, automaticamente nós fizemos um levantamento de todos que estavam respondendo pelo artigo 16 da antiga lei e entramos com petição em todos os processos pedindo ao juiz a aplicação imediata da nova lei de entorpecente por ela ser mais benéfica em todos esses processos de usuários. Então assim funciona a lei penal no tempo. Quando ela entra em vigor e de algum modo é mais favorável ao agente, ao réu, ela tem que ter aplicação retroativa. Ela tem que ser aplicada aos fatos criminosos anteriores à sua vigência, mesmo que esses fatos já estejam julgados. É o que está no artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixe de considerar crime. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ainda que decididos por sentença definitiva, porque sentença condenatória transitada em julgado significa isso, sentença definitiva. Então essa é a primeira regra fundamental sobre lei penal no tempo. É um dos conceitos mais básicos do direito penal. Sempre que sai uma lei penal nova, nós que somos da área criminal, já nos debruçamos sobre a lei e começamos a estudá-la. Por quê? Porque nós temos que verificar se ela é mais benéfica. Se ela for mais rigorosa, então somente será aplicada para os processos futuros, para os crimes futuros. Mas se ela tem algum ponto mais benéfico, a gente já tem que agir para que ela seja aplicada àqueles processos que já estão em andamento, aqueles crimes que são anteriores à sua vigência. Eu ditei alguma coisa sobre isso na aula passada? Vocês por acaso têm anotado? Que eu não sei se deu tempo, a gente falou no final da aula sobre esse artigo 2º, né? Então vamos lá, vamos fazer um texto resumindo
sobre a retroatividade da lei. Coloquem assim: a lei penal, em regra, é feita para alcançar fatos futuros. Ponto. No entanto, se a lei penal nova entra em vigor e, de algum modo, é mais favorável ao agente e, de algum modo, é mais favorável ao agente, deverá ser aplicada retroativamente. Deverá ser aplicada retroativamente. Para ser aplicada a crimes anteriores à sua vigência. Para ser aplicada a crimes anteriores à sua vigência. Vírgula, mesmo que já estejam definitivamente julgados. Mesmo que já estejam definitivamente julgados. Mesmo que já estejam definitivamente julgados. Ponto. Aí completem assim. Se uma lei penal revoga um crime, se uma lei penal revoga um crime do nosso ordenamento jurídico, se uma lei penal revoga um crime do nosso ordenamento jurídico, vírgula, cessam todos os efeitos penais, cessam de cessar, C-E-2-S-A-M, cessam todos os efeitos penais do crime revogado na vida das pessoas. Cessam todos os efeitos penais do crime revogado na vida das pessoas, inclusive os antecedentes criminais. Cessam todos os efeitos penais do crime revogado na vida das pessoas, vírgula, inclusive os antecedentes criminais.
Isso nós chamamos de abolitio criminis. Eu até mencionei na aula passada. Se escreve abolitio com T, criminis com I. É uma expressão em latim. E se fala abolitio criminis. É exatamente isso. Abolitio criminis é o fenômeno pelo qual uma nova lei penal entra em vigor, revogando um crime do nosso ordenamento jurídico. Quando isso ocorre, artigo 2º do Código Penal, apagam-se todos os efeitos do crime revogado. Se alguém está respondendo a um inquérito por aquele crime que deixou de existir, o inquérito é imediatamente arquivado. Se alguém está respondendo a uma ação penal, o processo criminal é imediatamente arquivado, não precisa nem requerer ao juiz. O próprio juiz, verificando que aquele processo criminal que está com ele trata de um crime que deixou de existir, ele mesmo faz uma decisão e diz: julgo extinta a punibilidade do crime e determina o seu arquivamento, uma vez que houve abolitio criminis, porque a lei número tal revogou o delito objeto do presente processo. Pronto, é automático, não precisa nem requerer. Quando sai uma abolitio criminis, normalmente juízes das varas criminais determinam ao seu cartório que faça um levantamento de todos os processos que existem daquele crime que foi revogado, aí faz uma decisão padrão e coloca em todos os processos e manda tudo para o arquivo. Por quê? Um crime revogado não pode produzir efeito nenhum na vida das pessoas. Então, se tem alguém cumprindo pena por um crime que foi revogado, já foi julgado por aquele crime, está cumprindo pena, está prestando um serviço comunitário, o crime deixou de existir, a pena é imediatamente extinta. O sujeito, no dia seguinte, já não precisa mais voltar para o serviço comunitário para cumprir pena. E mais, o sujeito já cumpriu a pena, o crime foi revogado, então aquela anotação criminal daquele crime que deixou de existir, que estava na FAQ dele, na folha de antecedentes criminais, será apagada. E ele volta a ser primário de bons antecedentes. Isso é o que nós chamamos de abolitio criminis, que se escreve abolitio criminis. É a revogação de um crime do sistema jurídico. Em 2005, o crime de adultério foi revogado, porque o crime de adultério era previsto no artigo 240 do Código Penal, a traição conjugal da mulher com o homem, do homem com a mulher. Crime de adultério era a prática de conjunção carnal em relação extramatrimonial a quem fosse casado. Casado no papel, casado com registro de casamento, casamento juridicamente falando. Não era para quem vivesse em união estável, não. Isso era crime, artigo 240. Em 2005, foi aprovada uma lei penal que revogou o crime de adultério do Código Penal. Todos os processos por adultério que estavam correndo no país foram imediatamente arquivados. Todos que estavam cumprindo pena tiveram suas penas extintas. E quem já tinha anotação de crime de adultério na folha de antecedentes criminais teve a anotação apagada. Essa mesma lei revogou o crime de sedução, que era previsto no artigo 217 do Código Penal. O crime de sedução significava a prática de uma relação amorosa, né? Seduzir mulher honesta com mais de 14 anos e menos de 18. Em 2005, esse crime ainda existia, foi revogado. Alguém que tivesse algum tipo de relacionamento amoroso com uma mulher de 17 anos cometia um crime de sedução. Antigamente era crime. Em 2005, tanto o crime de sedução como o crime de adultério já não fazia mais sentido pelos novos costumes. E nós vimos isso na aula passada, né? Como que os costumes são fontes indiretas do Código Penal. Porque com o passar dos anos, os costumes vão modificando e o legislador passa a ser pressionado e a ser obrigado a produzir novas leis para atualizar o sistema jurídico penal. E assim foi feito. Então, essa lei de 2005 revogou o crime de sedução e revogou o crime de adultério. Então hoje, se um indivíduo com 20 anos namora uma menina de 16 anos, não tem crime nenhum. Não há crime algum. O que não pode é namorar menor de 14, porque aí é estupro de vulnerável, que está previsto no artigo 217-A do Código Penal. Né? Estupro de vulnerável é um crime muito importante de se conhecer. Com certeza, na prova de penal, alguma coisa de estupro de vulnerável vai acontecer, vai cair, porque
acontece o tempo todo, né? E o que é estupro de vulnerável? Aproveitando aí o gancho. É a prática de conjunção carnal. Conjunção carnal para o direito penal é a penetração do pênis na vagina, juridicamente é isso que significa. Então, estupro de vulnerável significa a prática de conjunção carnal ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, qualquer outro ato de cunho sexual, contra menores de 14 anos, meninos ou meninas, pessoas com problemas mentais, também homens ou mulheres, ou pessoas que, por algum motivo, estejam com a sua capacidade de resistência anulada. Como uma pessoa que esteja dormindo e seja abusada, estupro de vulnerável. Como uma pessoa que esteja embriagada e seja abusada. Uma pessoa que esteja entorpecida ou sedada, né? Há pouco tempo teve aquele escândalo do médico que no meio de um parto, um anestesista, lembra? Que está preso. Enquanto a equipe fazia o parto da mulher, o louco colocava o pênis na boca da mulher. E a mulher completamente sedada, estupro de vulnerável. Ele praticava contra ela ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, e ela estava com a capacidade de resistência anulada porque estava entorpecida pelo sedativo. Estava completamente apagado. E o indivíduo ejaculou na boca da mulher. Olha que loucura. Enquanto a equipe estava ali, do lado dele. Olha a audácia, né? O sentimento de impunidade do louco, que de louco não tem nada, porque isso é falta de caráter, né? Isso aí é psicopatia. Isso é distorção de índole. A gente chama de louco porque, para nós, parece coisa do outro mundo, né? Uma situação monstruosa. E o indivíduo é capaz de fazer isso com uma naturalidade assim, absurda. Então ele não vai ser tratado como doente mental, não. Ele vai ser condenado, se já não foi, né? Porque eu acho que ele já está preso há um tempo, é possível até que já tenha sentença no caso dele, vai pegar uma pena alta, inclusive porque não foi uma só. Acho que já descobriram até outras vítimas, né? E é crime hediondo, pois ele vai cumprir em regime fechado, em presídio de segurança máxima. Já perdeu o seu registro médico, obviamente, né? Não tem condições de um ser desse ser médico. E vai ter sua vida relativamente destruída por conta dessa monstruosidade que ele cometeu. E é isso que é estupro de vulnerável. Artigo 217A, que tem uma pena salgada. Acho que a pena base é de 8 a 15 anos. Para começar. Porque no artigo 217A tem alguns parágrafos que aumentam a pena dependendo da forma como o crime é praticado, né? E quem é o criminoso, quem é a vítima, dependendo do contexto, essa pena do estupro de vulnerável pode chegar até a mais de 20 anos. Como esse médico aí cometeu um crime contra mais de uma pessoa, é possível que ele pegue aí mais de 30 anos de reclusão. Olha só o estrago. Olha só, né, o que a monstruosidade dele fez contra ele próprio, além de suas vítimas, né? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.